Boa noite! Como é que vocês estão? Provavelmente vocês estão vendo uma gravação onde é uma live com Viviane e Cristiano. Vamos falar sobre recovery no esporte. Então assiste até o final, vai lá no canal do YouTube, presta atenção. Voltou meu pagode aqui, desculpa, vocês sabem que eu preciso de um pagodinho. Oi Nath, Dani, fala Felipe. Romeu Nunes, meu grande amigo, tá aí presente hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô mais elétrico do normal, porque cheguei agora do ginásio, então a adrenalina ainda tá pegando. E aí, como é que vocês estão aí? Fala Tati, boa noite. Vamos aguardar a professora Viviane chegar aí. Tá... Olá. Tudo bem? Tudo. Aí, me ajeitei aqui. Deu? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Perfeito. Vivi, cheguei agora, tô meio agitado que estava no ginásio. Então, vim daquela energia boa lá do esporte. Viviane, bom, te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, né? Tu que nunca recusa os nossos convites, né? Sempre muito bom estar contigo lá nas nossas gravações. É muito bom que, como eu te falei, né? Eu sempre aprendo um pouco mais e as nossas trocas são sempre muito válidas. Então, queria te dar boa noite, te agradecer a todo mundo que está aí. Tivemos algumas perguntas que fizeram na caixinha, só tenho que abrir aqui o meu computador e achar elas. Então, Vivi, tem muita gente nova aqui no perfil da PhysioWork. A nossa última live foi ano passado, né? Eu estava numa competição também. Então, pedi que te apresente, fale quem é a Viviane, da tua história com o esporte, até chegar aqui. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Então, sou fisioterapeuta Viviane Cristiano. Eu sou formada desde 2010, então esse ano eu completo já 12 anos, né, de formada. Após a minha graduação, eu já entrei no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolvo ainda, né, terminando o doutorado, a partir de pesquisa com esquizofrenia, atividade física, fisioterapia, voltada à parte da postura com pacientes com esquizofrenia. Concomitante ao mestrado, eu iniciei a pós-graduação em fisioterapia esportiva na Unisc, em parceria com o Esporte Clube Internacional, na época. Então, finalizei o mesmo ano o meu mestrado e a minha pós-graduação, em 2014. Na sequência, fiz a minha prova de títulos, entrei para a Sociedade Nacional de Fisioterapia e Atividade Física, né, a SONAF, em 2015. E comecei a trabalhar com atletas já na sequência, assim, logo quando eu me formei, um público mais voltado para terapia manual. Eu sempre tive muito o foco, né, na terapia manual, então eu fui muito para a parte dos fisiculturistas, atendi muitos anos, né, os fisiculturistas, principalmente na liberação miofascial. Em 2016 tive o prazer de trabalhar nos Jogos Paralímpicos do Rio, né, onde foi uma experiência única poder trabalhar num evento desse porte, ainda mais no nosso país, né, de falar a nossa língua. Foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa, ainda mais que eu trabalhei com esportes que eu não havia trabalhado ainda, que foi o remo, a canoagem e a vela. Então foram esportes bem legais de poder ter essa experiência. E também em 2015 eu já iniciei uma experiência com atletas de luta. Comecei a atender, né, eu tive meus primeiros 2 consultórios dentro de academias. Isso foi uma coisa muito bacana também, poder estar no dia a dia dentro de uma academia, poder ver o desenvolvimento das atividades, treinamento funcional, natação, poder estar ali vendo o desenvolvimento das atividades e poder estar com esses praticadores de atividade física, né, os praticantes de atividade física, não somente atletas profissionais. Mas em 2015, então, eu iniciei essa trajetória com as lutas, comecei a atender atletas profissionais de MMA, o qual hoje é o meu grande foco, né, trabalho com atletas já profissionais, campeões, graças a Deus, queridos, parceiros sempre nossos também, sempre vão lá ser os cobaias nas nossas aulas. E também trabalho muito
queridos. E também trabalho com atletismo, né? Então, tenho a parte de corredores também bem forte, grupos de corrida, também com atletas de atletismo profissional. E tô terminando meu doutorado, se Deus quiser, até mês que vem defendo. Boa. Né? Comecei 2 anos aí com a Physiwork também. Prazer estar na grade curricular ali como professora. E é isso, eu acho. Só isso. Vivi, então, como nós estamos, né, na semana da Operação Físico Esportivo, até aproveitar, pessoal, quem ainda não se inscreveu, e mesmo se não for da área, né, vai ali no link, cadastra, é um evento gratuito, todo e qualquer conhecimento, forma de conhecimento, né, tem a Viviane, vai ter o Roberto, eu vou estar lá também, né, cada um de uma área diferente, cada um com uma vivência diferente. Eu sou o novinho da galera, né? Tenho só alguns anos de formato, mas cada um com a sua experiência, e vai ser um material muito bom, principalmente para essa questão de experiência, né? Que a gente pode falar, né, com clareza e com propriedade. Vivi. E vai poder aproveitar em outras áreas também, né? Não só na área esportiva. Sempre o conhecimento consegue expandir para outras. Trabalha com traumato, trabalha com... Tu vai conseguir expandir o conhecimento. Até mesmo, né? Esses dias uma menina me chamou no meu perfil pessoal perguntando: eu dou aula de Pilates, eu posso fazer? Eu falei: não só pode, deve fazer, porque a liberação miofascial que a gente faz no alto rendimento serve no Pilates. O treino de mobilidade, o treino de... Tudo é usado. A gente trabalha, né, com pessoas, logo não vamos diferenciar da área, né? Tudo agrega. Vivi, vamos lá então. Vou começar te fazendo uma pergunta que está aqui. Deixa eu abrir meu Word. Tá, eu já vou começar te dando uma moral aqui, ó. Que tem um rapazinho que botou o seguinte: fui seu aluno na pós e amei sua didática. Só agradecer. E aí a seguinte pergunta é assim, ó. Como costuma realizar os atendimentos de recovery no alto rendimento? Materiais, botou o pontinho. Então, assim, depende muito do esporte. Então, cada esporte tu vai ter uma rotina diferente, né? Então, se tu pegar o tênis, quando entra num GP de tênis, o atleta vai jogar, se passar para a próxima etapa, ele vai ter um intervalo, aí tu vai poder fazer um recovery entre ali a competição. E no meu caso, por exemplo, dos atletas de lutas, né, eles vão ter em média no máximo as 2 lutas ao ano, né, essa é o padrão, 1, 2 lutas ao ano, e vão ter os treinos, né, então os treinos são muito extensos e também o fato deles serem professores, então eles são professores de luta, eles são atletas profissionais, tem o calendário ali, né, não é um calendário de lutas, então eles estão treinando, eles têm que estar sempre pronto, por quê? Porque amanhã pode o empresário ligar e dizer conseguir uma luta para o mês que vem. Então tem que é o haja coração aí envolvido nos esportes de luta. Como eu trabalho recover com eles? Então, a gente vai ter o recover pós-treino, né? Então, esse que eles fazem no dia a dia do treino. E vai ter o recover pós-luta, que vai ser um pouquinho diferente. Uhum. O pós-treino, a gente vai trabalhar muito questões musculares, se sentiu algum desconforto ali no articular, ligamentar, e a gente pode dar uma avaliada para verificar se houve alguma intercorrência, a gente vai conversar, então vai na queixa, no andamento ali. O que eu utilizo mais nesse como recover, né? Muito laser, né? Eu uso muito a laser terapia, utilizo muito a parte manual, né, de liberação miofacial, muito mesmo, eletroterapia. Então, esses são meus três carros-chefes no recover desses atletas. Quando eles vêm no pós-luta, aí é totalmente outro mundo, porque a gente tem aí lacerações, né? A gente vai ter lacerações, vai vir com hematomas bem importantes, vai vir com a questão da questão do peso, que eles tiveram que bater o peso, que também interfere muito, 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 muito neles. Viagem, normalmente não é aqui a luta, então tem mais a questão do voo, mais a questão do cansaço, do estresse, se ganhou ou perdeu, tudo isso vai influenciar quando eles retornarem.
E aí a gente vai trabalhar também muito com laser, né? E aí vai entrar a liberação dependendo, porque daí se a mocha tá com contusões, né? Então quem foi meu aluno sabe, já deve ter visto a aula de contusão. E a gente não vai poder, então, realizar manobras em cima da contusão, tem um processo de cicatrização, então a gente vai entrar com uma recuperação tecidual, laser, eletro, ultrassom, dependendo da minha avaliação. Então tudo isso vai contar, né? Então, de recover, né? A gente pode definir a crioterapia também, né? Vai entrar nas primeiras 48 horas. Então, a crioterapia, botas compressivas entram, não uso, entram, mas entram como técnica de recover. Uhum. E a melhor de todas é um bom sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação. Isso é sempre muito esquecido, né? Se o atleta não dormir, se o atleta não comer bem, se o atleta não se hidratar, nada do que a gente fizer vai ajudar. E muitas vezes é isso que está faltando. Então a gente também tem que ter essa até onde vai a nossa mão, né? Então também tem que ter bem claro isso. Isso é uma coisa muito importante e que essa questão do sono, né? A gente principalmente perceber. Eu teve uma época que eu atendia atletas de futebol, tava vindo pro hotel falando sobre isso, que atendia os moleques de futebol e era isso, eles queriam noitada, eu tipo, tava com lesão, tava afastado ali, não podia jogar, eles chegavam fedendo a cachaça, né, da noite, então aquele trabalho ali, eles iam pra fisioterapia porque o dirigente ia lá no para assinar, né? Porque tinha que me pagar. Mas a galera chegava, tipo, água não existe, né? Era numa, tipo, cerveja e alimentação ruim. Isso é muito importante, né, Vivi? A gente ver o atleta, saber a rotina dele. E hoje em dia a gente tem a questão da rede social que entrega muito que a galera faz. Eu acho assim, o sono é um dos assim que pior, principal. Eu passei por uma fase de restrição de sono muito forte, tenho um bebê de 1 ano e 10 meses, então passei por um ano de restrição de sono e eu tive essa pequena experiência, assim, tipo, tu não serve pra nada com a restrição do sono, tu perde completamente tudo, assim. Então, tem um atleta que tem dificuldade de dormir e a gente tem que trabalhar muito isso com ele, porque às vezes ele vem pro recover e eu já olho na cara dele que ele pergunta, ai, como é que foi? Tá dormindo? Bah, não tô bem. Então, a fisioterapia funciona mais como deita aí na maca, bota um eletro e deixa tirar um cochilo, do que propriamente dito alguma técnica que eu use. O fato de só ele poder descansar, parar ali e cochilar vai ajudar muito mais do que se eu fazer qualquer técnica que eu fizer ali para ele. Então tem muito isso também. Às vezes eu preparo um atendimento na minha cabeça de fazer mobilidade, vou trabalhar flexibilidade ali, porque ele está precisando, porque tem aquela lesão, tem que melhorar. O paciente chega, o atleta chega, não dormir bem. Não vou botar ele fazer isso. Aí eu posso, inclusive, gerar uma lesão, ele não está bem. Então eu vou proporcionar, deitar na maca, fazer uma liberação, baixar para tentar dar uma dormida. Mas com certeza, assim, ó, se for para desestresse, o sono é o principal. O atleta que não dorme bem, o que não, né, não dorme, esse é o batata que vai se lesionar. Então tem que estar de olho nesse atleta. Exato. Eu costumo falar, eu durmo muito bem, eu durmo igual uma rocha. Mas teve raras vezes que tem, sei lá, alguma coisa que eu dormi tarde, eu dormi mal, enfim, né? E eu durmo poucas horas, parece que eu tô de ressaca no outro dia. Que é uma coisa que eu não tenho, né? Que eu não bebo muito. Mas, tipo, o meu corpo, ele fica, tipo, muito... O outro dia é inútil, não consigo fazer o básico, que é do básico. Tipo, trabalhar, pegar o computador, tipo, fica... Aí imagina esse atleta que tá afastado da atividade, ele tem que ir pra fisioterapia, né? Normalmente vai pela manhã, ali naquele primeiro período, ali já tá ruim, e a recuperação lá embaixo. Exatamente. Vivi, aqui tem outra pergunta. Cadê essa daqui? Já foi. O que você acha da ventosa como ferramenta, sendo que ela tem sido comentada bastante? O que você acha? Eu acho que tem muito guru na internet, muito expert que nunca tocou no paciente. Eu acho isso. Eu, como pesquisadora e clínica, tenho moral para falar isso, porque eu tanto pesquiso como eu atendo. Então, isso também tem um grande mar de distância, porque uma coisa é tu
fazer um projeto de pesquisa e um trabalho, né, um artigo, porque daí tu tem que tirar todos os vieses possíveis e imagináveis. E outra coisa é tu pegar a Dona Maria, o seu João no dia a dia lá, né? Outra coisa é tu pegar um teu atleta, né, que não dormiu, teu atleta que isso. Eu uso a ventosa, utilizo a ventosa terapia, não utilizo para tudo, utilizo em casos bem específicos, né? Ela não é, digamos assim, conseguiria trabalhar tranquilamente sem a ventosa, mas eu utilizo em alguns casos sim. Quando, né, a gente vai provavelmente falar e mostrar isso na Operação Fisioesportiva ali no primeiro dia, com certeza eu vou estar lá com elas e vou explicar quando eu utilizo, mas hoje eu vou dar um spoiler então. Então eu utilizo principalmente em aderências de aponeurose. Então quando eu tenho aderências de aponeurose eu utilizo bastante e a gente vai ver que tem técnicas de deslizamento e técnicas fixas, então tu vai aprender do quê? O que é a chave de tudo? Raciocínio clínico, né? E quando eu utilizo, eu não deixo meu paciente com hematomas ao ponto de o paciente ter que ir no hospital depois, não. Não tem por que tu deixar um paciente com, né, com marcas roxas, assim, pelo teu objetivo. Mas eu utilizo, só a gente tem que ter cuidado isso. Então, a gente tem muito guru que não atende, e tem muito guru também que diz, na minha prática funciona, e também não leva em considerações artigos, que também é muito errado. Então, você tem que aprender a ler um artigo bom, um artigo científico, entender bem, e conseguir tirar daquilo ali, né, tirar, extrapolar um pouquinho ali da parte da científica e aplicar. Por exemplo, a gente sabe que o laser hoje é um equipamento ouro que tem milhares e milhares de estudos te dando, né, embasamento para te utilizar. Só que ao mesmo tempo as pessoas pararam de usar ultrassom, porque acham que o laser substitui. Não, o ultrassom em muitas questões é superior ao laser. E aí a gente entra em outra grande polêmica. Então tem tudo isso. Então eu uso, não vou julgar ninguém que utilize, só que tem que saber se eu perguntar por que está utilizando. Principalmente isso, né? Saber o porquê que a gente vê usar muitas coisas, e principalmente essa questão dos gurus de internet. A gente vê muito isso, né? Hoje em dia é muito fácil pegar e falar água com gás não serve para nada, porque não sei. E a galera mete pau, e aí, tipo, quem não tem um pouquinho de raciocínio, né? Pô, peraí, realmente não faz, né? Não faz sentido. Eu costumo falar, sempre que me perguntam da ventosa, eu digo, é utilizado na medicina milenar chinesa. Então, se é usado há muito tempo em uma galera que cuida muito da saúde, né? Vamos parar de meter o pé, brigar, ver para que serve. A questão da própria bandagem, né? A bandagem. Eu sou um cara, confesso aqui, eu não sou um cara que utiliza muito bandagem, tá? Eu não sou fã dela. Porém, para edema, nossa, ele é muito bom. Então, vou meter o pé de forma nenhuma. Eu atendo uma paciente de Curitiba, orientei ela a cortar as bandagens lá bonitinho, ficou bonitinho. Para o paciente ficou ótimo, perfeito. E ela falou, nossa, olha o resultado que isso deu, fez a teia de aranha ali. Ela falou, cara, olha o resultado disso. Eu falei, para isso eu gosto, né? Do resto ali, enfim. Mas a gente deve pensar e ver se para isso não serve, mas se para isso aqui não dá para agregar, né? Exatamente. E nunca uma técnica vai ser 100% para um paciente, 100% para outro paciente. Cada paciente vai ter uma resposta diferente. Então, às vezes, a técnica padrão ouro para um paciente não vai servir para ele. Ele não vai ter resultados. E tu insistir, não, mas o guideline lá diz que eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. E o paciente está no 30º atendimento lá, morrendo de dor, não teve resposta, e tu teimando em usar porque o guideline falou. Então, né, tem que ter esse cuidado. Acho que daí a gente entra no raciocínio clínico, né? Entra no que vocês estão fazendo hoje, buscando conhecimento, vendo, né, uma live, tentando agregar. Porque também outra coisa, técnica, tu tem que fazer formação. Não é pegar um vídeo no YouTube, né, e sair dizendo que tu é formado em tal técnica. E também tem muito isso, né? Exato. Os especialistas de vídeo do YouTube, né? E não é assim, né, gente? Então a gente tem que se especializar.
Então, uma coisa que quem é meu aluno nas pós, eu falo muito é qual é a melhor técnica? É a que tu domina. Então, a melhor técnica é que tu domina. Se tu domina liberação, usa liberação. Se tu domina laser, usa laser. Agora, se tu vai querer se meter numa técnica que tu não tem experiência, a chance de dar errado é muito grande. Exato. Muito mesmo. Eu lembro que passei várias vezes, né? Sempre gosto de fazer curso para aprender. Tipo, o curso mais besta eu gosto de fazer para ter lá. Eu lembro que na época do Dry Needling eu queria fazer, me falaram, não precisa, te ensino. Eu falei, não, eu vou pagar. Não, mas é R$ 1.000. Eu falei, deixa que eu pago, que quem tá me explicando sabe o que tá falando, entendeu? É mais confiável. Não é pelo certificado, e sim pela experiência de quem tá me passando. Isso aí tem cuidado. Exato. O dry eu acho que é um dos maiores perigos que tem. Porque hoje eu vejo cursos assim com uma carga horária muito baixa, cursos online de dry, né? Eu acho que tem que ter prática, um curso híbrido, concordo plenamente, mas eu acho que teria que ter um momento prático ali. E eu vejo muito, né, os stories da vida aí, os Instagrams, eu vejo muita imagem, né, do paciente com um agulhamento, e aí eu fico, meu Deus, 2 milímetros da artéria, Jesus. E aí eu começo a ter umas palpitações, assim, como ele teve coragem de usar? Eu uso há 9 anos e nunca colocaria essa agulha aí. E assim, será que é domínio da técnica ou é ignorância e sorte? Aí eu fico nesse momento, assim, meu, assim. Eu fico bem pensativa, às vezes, em algumas imagens, assim, meu Deus, Ah, bem e, assustador. e isso é uma coisa que a gente cuida muito para colocar aqui, né, Vi? Tipo, eu vou lá fazer um exercício de mobilidade. Ó, são coisas que dá para fazer, tipo, uma liberação ali, não é nada que vá colocar em risco a saúde, principalmente a vida, né, do meu paciente ali, porque tem muitas pessoas, a ideia, né, da rede social é passar conteúdo, que a pessoa olha e fala, nossa, posso fazer isso, mas não que copie. Aí, hoje mesmo, eu tava treinando lá com o Wallace. O Wallace é um cara de 20 e poucos anos, 2 metros de altura, uma massa muscular gigante. Aí, olha, vai o Pablo lá, naquele cara. Aí eu vou fazer uma liberação nele. Pô, a minha mão é grande, a minha mão ela é preparada, né? Tipo, e mesmo assim eu posso usar um guidão ali para fazer uma liberação. Aí vai lá, né? Vamos pegar, para não separar gênero, vai o Thiago lá, bem magrinho, nunca pegou um Wallace da vida ali com a mão, vai fazer, não dá resultado. Pô, mas o Pablo tem uma experiência, tem um aparelho, né? Então, sempre olhar o conteúdo e ver, cara, que legal. Ó, o Romeu aí, ó, falou, sempre ter prudência. O Romeu é um cara que ele é fisioterapeuta Daniel Alves, né? Então, ele tem uma certa responsa para falar. E é um cara que trabalha muito com a liberação, com terapia manual. Semana passada a gente falou muito isso, né? O quanto a gente tem que cuidar o que vai aplicar no paciente, se é válido, se não é válido, né? Então, sempre ter esse cuidado, pessoal. Por mais que vocês olham aqui, vídeo de mobilidade, tá legal? O meu tornozelo, se eu tô fazendo uma mobilidade, meu tornozelo tá ok, né? Tem que saber se dá para fazer no tornozelo não entorce também, vamos se ligar. Vivi, aqui tem mais uma pergunta. Surgiu agora no Instagram. Quais os desafios de atender os atletas de luta, tendo em vista que eles apanham? É o que está aqui. Os meus não apanham. Não, brincadeira. Na realidade, assim, o perfil deles é maravilhoso. Assim, eles são pessoas maravilhosas, corações gigantes, assim. Um respeito inigualável. Eles são umas pessoas, assim, que acho que é muita questão também das artes marciais, né? Que dá essa questão de honra, essa questão de respeito. Então, é muita base deles. Então, eles são pessoas, assim, excepcionais. Só vê a cara fechada no dia da luta, mas no dia a dia são os queridos, assim, né? Eu trabalho 100% com meus atletas são masculinos, não tive ainda o prazer de trabalhar com atletas femininas no MMA, mas eles são os queridos, assim. E o desafio é esse: tu preparar, tu montar um atendimento todo ali, eu tenho que trabalhar, soltar aquele quadril porque tá travando no chute, tem que alongar a cadeia posterior para ele não ter um estiramento lá na hora de um chute alto, e chegar e tá com uma laceração lá no treino no olho, tá com o olho roxo, eu fui
lá dar um chute, deu um chute lá né, fazer um sparring lá e machuquei a cervical, fui dar um chute, bati a canela, tô com um ovo na canela. Então, esses são os desafios. Tu nunca, olha, eu tô com eles desde 2015, eu nunca consegui fazer tudo que eu planejei. Então, eu planejo alguma coisa, eles chegam, tá, tô com isso, daí eu já olho. Então, esses são os desafios. E eles, na maioria, assim, eu vejo, eles demoram para conhecer a fisioterapia. Então, esses atletas já são profissionais, tiveram toda uma base sem acompanhamento. E aí nós temos coisas muito crônicas ali que poderiam ter sido tratadas e não chegaria naquele quadro. E atrapalham eles por isso, porque eles não tiveram esse acompanhamento antes, sabe? Isso é uma coisa que me dói, porque, isso eu poderia, se eu tivesse pegado lá quando aconteceu essa lesão, não estaria nesse quadro hoje, não cronificaria, né? E assim, coisas que acontecem que nem assim um dia eu pedi para fazer um raio-x, porque a gente tava querendo ver como é que tava uma artrose, né? Muito comum nessa região. O pessoal do Muay Thai, né? Eles têm muita base do Muay Thai para criar calo ósseo, criar aquela ossinho maior para bater melhor. E aí eu pedi, porque estava com uma artrose bem importante em duas das articulações, eu pedi um exame, e aí apareceu uma necrose no punho e outro ossinho rachadinho ali, né, com uma fissura. E eu, poxa, não, mas isso é antigo, eu tenho há anos, não me dói, não me dá bola. Não dói. As coisas, assim, não dói, não dá bola. Então essas coisas acontecem, assim. Mas o desafio é esse. Não tem nenhum desafio em questão de trabalhar por ser homem e mulher, não tem nenhum desafio por questão de, que às vezes tu vê eles né, marrento, nenhum problema, muito pelo contrário, eles têm um preconceito contra eles, coitados, são os maravilhosos, meus queridos. E eu já ganhei, todos eles já bateram pra mim na mata, tá? Todos eles já, eu tenho inclusive cinturão na minha parede, que todos eles já perderam pra mim na hora da liberação. Liberar um ponto gatilho, eu já ganhei de todos. Então, tem muitos títulos nas minhas costas. Ali não tem o Brutamonte. Vivi, vou dar um spoiler aí, né? Mas para falar de ti, a Vivi ela atende um atleta que está nos Estados Unidos, né? E como nós estamos aqui agora, vamos pensar, a gente está fazendo uma live, eu estou em Osasco hoje, não lembro onde eu estou. Eu estou em Osasco, a Vivi está em Porto Alegre. E tem muita gente de todos os cantos desse Brasil aqui, né? O Romeu tá aí, o Romeu tá lá na Espanha. Então, tipo, a gente tá conectado, né? E a Vivi, ela atende um atleta nos Estados Unidos. Então, isso mostra o quanto a fisioterapia é grande, né? E o quanto nós, como profissionais, podemos avançar, né? Tipo, eu dentro de um campeonato fazendo vídeo lá, ensinando a fazer bandagem para paciente em Curitiba. Tipo, de norte a sul a gente consegue agregar e mostrar o valor da fisioterapia. Semana passada o Romeu falou muito isso. A fisioterapia é muito grande, né? Ele é um cara que, assim como nós, somos muito dispostos e amamos essa profissão, né? A gente fala com um tesão, a gente gosta de estar aqui, né? E Vivi, fala pro povo aí, principalmente para expandir a fisioterapia, para o pessoal se mostrar nas redes e mostrar o serviço da fisioterapia. Como é que é essa tua função, esse teu atendimento, teleatendimento Brasil, USA? Foi uma oportunidade muito bacana. Ele veio para o Brasil visitar a família em 2019. E eu tive o prazer, então, de outro atleta me trazer ele para me conhecer. Me apresentou que ele precisava de um acompanhamento aqui no Brasil, enquanto ele ficou de férias um mês. Ele é brasileiro, ele é aqui da nossa região aqui de Porto Alegre, mas está já nos Estados Unidos há 5 anos. E então ele chegou para mim, eu comecei a atendê-lo. Só que assim, também não tinha fisioterapia de base, então ele nunca tinha feito tratamento. Ele começou a falar das queixas e tudo mais. E nos Estados Unidos, o perfil do fisioterapeuta americano ele é diferente do nosso, né? Nossas escolas, a gente chama de escolas, nossas escolas são diferentes. E o americano ele é muito do cinesioterapia, do exercício, né, dos aparelhos, mas não tem a parte muito manual. Né? O fisioterapeuta americano não gosta muito da questão manual, de tocar. Né? Muito questões também de questões jurídicas lá, de processos, essas coisas, eles não têm muito essa questão de tocar, eles máximo, daí tem o quiroprata que é separado, uma profissão separada lá, mas eles não têm muito isso.
E quando a gente foi para a liberação miofascial, ele tomou um susto, assim, ele nunca tinha feito uma liberação e ficou muito chocado como melhorou, Uhum. como ele teve melhora no treino, como ele conseguiu, né, ter essa melhora em chute e tudo. E aí eu propus, né, fazer uma avaliação cinético-funcional antes dele ir, porque eu queria montar um relatório para ele levar para o professor, né, para o treinador dele lá, e fazer um acompanhamento lá. Aí a gente fez uma avaliação, tudo, e ele foi. Daí na sequência eu falei, não, mas tudo que tu precisar de suporte, eu te dou aqui. E ele voltou para os Estados Unidos, e aí ele disse, Bárbara, não me encontrei lá. Depois que eu te conheci, fiz teu trabalho, não consegui, né? E eu queria continuar, e a gente conseguiu online. Nunca tinha atendido online, isso era antes pandemia, né? Então foi uma nova experiência, uma coisa bem legal. E aí eu comecei a atendê-lo online. A gente faz as ligações, vou mostrando os exercícios para ele, ele vai executando em cima da, né, da nossa avaliação que a gente teve, né, quando ele esteve aqui. Então foi uma avaliação muito, deu muito resultado que a gente consegue trabalhar. E foi uma coisa que foi evoluindo nesse período. Entrou a pandemia, a gente teve problemas sérios ali, ele quase voltou para o Brasil, infelizmente, perdeu patrocínio, Uhum. ficou sem treinar, então foi coisas bem ruins que aconteceram, mas é um atleta com luz, né, que às vezes a gente precisa também ter sorte, acreditou, não desistiu, e ele assinou na sequência com o PFL, né, então hoje a gente tem 3 grandes campeonatos, né? Então a gente tem o UFC, que a gente só conhece. Agora o caminhão aqui na frente, vocês vão escutar. Desculpa, morar em casa tem esses problemas. Então a gente tem o UFC, o Bellator, vocês conhecem também, e o PFL. Então são esses 3 grandes eventos hoje que existem, né? E ele assinou com o PFL como atleta reserva. Isso é bem importante enfatizar. Quando perto de começar o evento, um dos atletas se machucou. E aí ele foi para lutar. Ganhou. Mas o outro atleta que se machucou se recuperou. Então ele saiu para dar o lugar do atleta que estaria mesmo. Na sequência, outro atleta se machucou. Ele voltou. Ganhou de novo. Aí a gente não pode tirar ele. Vamos deixar ele. Porque o PFL é um GP. Tu luta uma vez por mês e tu vai passando até tu chegar na final. E a final é $1 milhão. Apenas. Apenas. E aí ele foi seguindo e foi a zebra, ganhou inclusive, né, de atletas consagrados que foram do UFC e ganhou, né, se consagrou campeão. Esse ano, agora estamos em abril, ele já luta de novo, né, vai defender agora o cinturão dele esse ano, né, e nós continuamos o acompanhamento dele. Foi algo assim que eu não esperava, deu muito resultado, ele precisa desse trabalho de mobilidade, desse trabalho que a gente trabalha. O que eu não consigo ainda é fazer minhas mãos irem para lá, que é o que ele sente mais falta. Que agora ele vai, acho que agora nesse ano ainda ele vem para cá, a gente já combinou, que daí ele vem e eu vou fazer o acompanhamento dele de novo aqui. Né? Então ele vai vir para a gente fazer o acompanhamento dele aqui esse ano, para fazer essa parte, infelizmente, né, de terapia manual é a única restrição que a gente ainda tem, mas eu ensino e ele faz a autoliberação, então a autoliberação miofascial com rolinho, né, com o raspador, né, com bolinha, então eu fico ali orientando, ele vai utilizando como técnica de recovery excelente, trabalho de mobilidade, todo o trabalho de exercício, eu consigo fazer tranquilamente online, dá para fazer, e a gente é uma coisa assim que veio para ficar. Então, isso a gente tem também que botar bem em mente. Os pacientes se acostumaram, então, orientação online, tudo assim, eu acho que veio para ficar. As lives, né, as nossas pós-graduações em EAD, os cursos híbridos, eu acho que veio muito para agregar. Eu mesmo, o doutorado, consegui fazer toda uma cadeira EAD, um bebê no colo amamentando, e eu consegui fazer minha cadeira EAD, então, isso eu senti, nossa, a diferença, né? Então, eu não conseguiria fazer essa cadeira. Eu teria que estar com um bebê recém-nascido. E aí, através desse EAD, eu consegui fazer a cadeira e fui amamentando o neném. Então, tu vê que ajuda muito isso. E essas distâncias não existem mais. Não existem mais distâncias. A gente conseguiu estar aqui junto. Né? Então, estamos aqui, né? E eu acho que isso... A fisioterapia, às vezes o fisioterapeuta lá de uma cidadezinha do interior,
isolado, digamos, hoje ele não está mais isolado. Hoje ele está onde ele quiser. Hoje ele produz vídeos, hoje ele mostra o trabalho dele, né? E eu comecei a vir mais para a internet também, fazendo mais material, pela necessidade que eu via que, assim, tem os gurus. A gente não adianta só ficar falando mal deles, a gente tem que produzir coisas boas, não adianta ficar falando só que a gente que produz coisa ruim, né? Então a gente também tem que botar a cara e produzir coisas que tu considera boas para oferecer para todo mundo, né? Informações úteis. Então também tem isso. Então às vezes a gente fica com vergonha, né? Mas tem que botar a cara. Meus vídeos estão aí, às vezes eu tô ali com a cara toda inchada ali, nada maquiada, e é isso, mas não vou fazer o vídeo mesmo assim, posto, e é isso é importante. A gente tem que, eu gosto de dizer, né? Somos educadores em saúde. Então, a gente tem que educar em saúde. E a gente tem que ter esse papel muito importante também perante a sociedade. Isso que é a mesma coisa que o fisioterapeuta tem que assumir para si. Eu também educador físico também, né? Então, a gente é educador em saúde. Então, a gente tem que assumir esse papel que é muito importante para a gente também. Exato, isso é. Ano passado eu fiz peguei uma nota para fazer. Fiz uma mentoria que foi um negócio. Foi quase uma terapia para mim, da questão de aparecer, né? Tanto que hoje eu faço live, né? Se olhar meus stories lá, eu tô falando que nem uma cocota. Mas, e é isso, né? Nós temos um dom, né? Que seja a nossa mão, a nossa forma de falar, e principalmente isso. Outro dia eu tava acompanhando uma menina, né, que eu faço essa parte social, e ela queria começar, ela falou, Pablo, mas eu vou... já tem fisioterapeuta, mas eu falei, mas não vai falar como você fala. Ninguém, tipo, eu sou, porra, falo que nem sem parar. Semana passada eu tava com o Romeu, era nós dois falando, parecia cachorro brigando. Então, cada um fala de um jeito, cada um tem uma forma de explicar uma lesão, cada um. E a pessoa, aí chega o Joãozinho, ele fala, cara, gostei da Vivi falando que ela é mais centrada, ela explica de formas mais técnicas, mais detalhadas. O Pablo, não, o Pablo é muito agitado. Só que alguém vai falar, gostei do Pablo. Normalmente as pessoas se conectam e a gente tem que falar mesmo, né? A gente tem que mostrar. Não é à toa. Isso é uma coisa que a gente fala da concorrência, né? Serve para isso também. Tem quantos fisioterapeutas formados dentro de da sua cidade, né? Tem vários. Nós moramos em Porto Alegre. Quando se formam, eles não são concorrentes, eles são colegas, né? E vai ter gente que vai preferir fazer com a Vivi uma liberação, vai ter gente que vai preferir fazer comigo, e vai ter outros que vai fazer com fulano de tal, outros com fulano de tal. E é isso, a gente tem que se ajudar, e principalmente né, meter a cara. Eu acho que no momento que tu entende isso, que tu não tem concorrente, tu tem colega, eu acho que é um divisor de águas bem importante, né? Que às vezes tu não, por exemplo, às vezes eu começo um tratamento, o paciente evolui, mas o paciente vem de muito longe. E aí daqui a pouquinho ele, então tem alguém para indicar mais perto da minha casa? Uhum. Tenho, né? Vou te indicar um colega mais próximo da tua residência, não tem problema nenhum. Então, tudo isso, eu tenho meus colegas de referência. Quando eu tirei a minha licença maternidade, que eu fiquei afastada, né? Tem tais colegas, meu tal colega, vão ficar de referência a qualquer problema dos meus pacientes, porque eles vão ter esses colegas. Então, a gente tem que ter colegas de referência, a gente tem que ter essa parceria, né? E não querer puxar o tapete do outro, né? Eu acho que isso é importante. Inclusive, nas redes sociais, a gente vê, né, um colega posta, o outro vai questão lá de querer parecer o dono da razão, vai dizer, não, é bem assim, a ventosa, porque sei que tu tá fazendo, eu digo, perdeu-se a educação também, né? Então, uma coisa, se tu acha que não tá legal, uma coisa se chama o colega no privado e explica, né? Eu achei que essa tua publicação tem um probleminha aí, cuidado com a do crefito. Mas as coisas não vão, fogem um pouco, né? Eu acho que a primeira a gente perde o respeito, né? E é a questão de colega mesmo. Depois reclama que a fisioterapia não é unida, mas faz esse tipo de coisa, né? A educação física também tem bastante isso, né? Então, como eu tive meus consultórios dentro de academias, eu tenho muitos queridos colegas educadores físicos. Eu adoro meus queridos colegas. A minha irmã, mais nova, se tornou educadora física, então, né? E isso também é uma briga, né? Que eu fico muito brava mesmo, irritada, quando o fisioterapeuta quer brigar com o educador físico quer brigar com o fisioterapeuta.
Eu digo, criaturas, vocês são profissionais do movimento. Vocês têm que se unir, não brigar, né? Pelo amor de Deus, no momento que vocês entenderem o potencial de um com o outro é gigante. Nossa, olha, eu tenho meus pacientes, a grande maioria vem desses meus colegas, tipo, meus colegas educadores físicos que me indicam. Ah, Vivi, tô dando personal para uma minha aluna, eu notei tal coisa, mandei ela, deu o teu número Uhum. para ela te ligar, porque tem que ver isso aí, já falei, vai lá com a Vivi. Da mesma forma, quando chega no meu limite, que o paciente está super bem. Olha, agora nós vamos ter que entrar com preparação física mesmo. Acho que agora a fisioterapia chegou no seu auge aqui. Eu vou te recomendo fazer personal, que é uma coisa orientada e tal. Eu vou te indicar colegas que eu tenho que são maravilhosos e passo a bola. Então, passar a bola, não querer ficar sempre retendo, né, o aluno, o paciente, com medo de que vai perder. Não existe isso, né? Então, é isso que eu acho que é importante, essa briga entre as profissões e dentro, né, entre a profissão. Então, a gente tem que parar com isso, se unir e entender que a gente tem que se unir justamente pelo bem maior do paciente, do aluno, do atleta. Eles são o centro, né? Então, a gente tem que tirar o nosso umbigo do centro e botar quem realmente fica no centro, que é o nosso atleta, nosso paciente, nosso aluno. Ele fica no centro, não a gente. E aí a gente também questões de ego, né? E a gente sabe como eles são fortes, né? Eu mesma, às vezes, eu tenho que, a gente, opa, né? Então a gente tem que cuidar disso. Eu acho que é muito importante, eu acho que ajuda em tudo, assim, no geral. Hoje eu tava falando isso com os meninos, nós lá na academia e tal, treinando. O pessoal, tá, Pablo, você pode dar as aulas que você dá? Eu falei, posso. Tá, mas não é de educador físico? Eu falei, não, porque tipo, as pessoas que me procuram, né, que os alunos que eu tenho, eles buscam melhorar movimento, performance, que a gente diz, né? Não é, vamos parar de imaginar performance, é só o Bolt que tem performance, o Neymar, o Daniel Alves. Tipo, performance é a minha performance de levantar e conseguir correr. É do idoso levantar da cadeira e até sei lá, até a geladeira e voltar sem cansar. Isso é performance, não é alta performance. Aí é outra coisa, né? O fisioterapeuta trabalha na performance. Nós trabalhamos a nossa performance. Seja tipo, estudando, melhorar a performance de concentração, enfim, né? Vamos desmistificar os termos. E essa questão aí de, pode trabalhar. Eu posso, porque eu trabalho com isso. E não tem uma coisa que diga, né, até X quilos é o fisioterapeuta, a partir de X mais é o profissional de educação física. A gente pode e deve trabalhar altas cargas. Imagina a Vivi trabalhando com os caras do lutador. Um quilo. O cara é grandalhão, grandalhão. Aí vai botar só aqueles halterzinhos coloridos. Ah, não, a fisioterapia só pode halter colorido. Eu não posso fazer um halter de 40 quilos aqui, porque aqui já vai dar ruim. Não, a gente deve respeitar, só que tem que ver a individualidade do nosso aluno. E aí a gente pega um profissional de educação física e fala: o que nós vamos fazer juntos agora para o melhor desse paciente? Né? A ideia é sempre essa. Exatamente. É isso que acho que tem que ser muito trabalhado ainda, vai demorar um tempo, acredito. Mas acho que é isso, assim, tipo, é aquele passinho de formiguinha, né? A gente vai falando, vai tentando, né? E muitas vezes os conselhos não ajudam, os conselhos acabam, às vezes, botando lenha na fogueira contra, tipo, parece que gostam, assim. Então, não é isso o objetivo, né? A gente tem que entender. O educador físico não vai perder o espaço do fisioterapeuta, né? Para o fisioterapeuta não vai perder o espaço do educador físico, né? E a gente tem que entender isso. E que um vai indicar o outro. E esse é o caminho, gente. Eu, por experiência, eu já digo que nem eu falei para vocês, esse é o caminho. Não existe essa de um tirar o aluno, tirar o paciente do outro. É um indicando para o outro e tu cria um network, uma rede muito forte de pessoas assim que pensam igual a ti, que trabalham igual a ti, tu consegue criar essa rede. É muito importante criar essa rede. Vivi, eu tenho uma pergunta aqui de uma menina que está, da Tati, que ela está na live. Como lidar com essas possíveis frustrações dos atletas? Assim, a gente tem que trabalhar muito com a questão
do momento, né? E do grande momento. Então, do micro momento do grande momento. Tem que conhecer o atleta. Então, tu vai entender que tu vai vendo sinais, né? Isso eu já vou falar pela minha experiência da psiquiatria, né? Com meu mestrado e meu doutorado em psiquiatria. Então, tu vai ter que ter sinais. Eu recomendo, né, trabalhar com escalas para quantificar. Então, a gente tem escalas de qualidade de vida, tem escalas de ansiedade e depressão. São escalas fáceis, tá? E que tu consegue fazer um monitoramento. Pode fazer um monitoramento pré-competição, pré-temporada. Só que assim, o atleta está se preparando para uma grande luta, não luta há 2 anos, né? Conseguiu a luta, é uma luta muito boa, e ele está se preparando. Falta uma semana para a luta, e ele vai ficar com uma maior irritabilidade, né? Não vai conseguir dormir direito. Isso é um quadro que está se alocando pela proximidade da luta, não é um padrão dele, e você vai acompanhando se aquilo começa a interferir. Aí tu começa a conversar de repente com o preparador para diminuir carga, porque como vai aumentando a irritabilidade, vai diminuindo o sono, aumentando o nível de cortisol, estresse oxidativo, possibilidade de lesão vem. Então tu conversa para dar uma diminuída, diminui o ritmo ali e vai conversando fazendo isso aí. E vai tentando fazer, tentar fazer a cabeça dele fazer um lazer, começa a trabalhar mais com terapia manual no atendimento e vai mudando. Isso é uma coisa decorrente da luta, ok? Aí fez a luta, ganhou, vai voltar na euforia, feliz, contente, e aí se perdeu. Já estava com esse quadro antes, e aí voltou com o quadro, né? Perdeu a luta. E a gente vai ter que cuidar para ver se esse quadro não vai evoluir para uma depressão, para um quadro ansioso, e aí a gente vai então indicar os nossos colegas psicólogos, nossos colegas psiquiatras, que a gente não abraça o mundo, a gente vai estar ali para captar os primeiros sinais. E a gente vai ser aquele profissional que vai indicar o nutricionista, que vai indicar o psiquiatra, o psicólogo. E tu vai dizer assim, ó, vamos conversar, por quê? Por esse nosso contato muito contínuo, muito direto, diário quase, o atleta, o paciente, ele vai ter uma confiança diferente em você. Ele vai depositar uma amizade. Eu considero já os meus atletas uns amigos, assim. Inclusive, né, ir almoçar e jantar. Vamos ali comer um açaí, viver ali depois do atendimento. Vamos lá comer um açaí. Então, a gente tem muito isso, essa parceria muito próxima. Então, eles confiam e se tu dizer assim, vai ter que ir pro psiquiatra, ele vai. Porque tu tem já esse nível de confiança de conseguir fazer isso. Ou pegar pela mãozinha e levar. Mais ou menos esse é o nível. Mas tu consegue ter esse nível de confiança e chegar naquela conversa franca. Né? Que isso é muito do esporte. Né? O Pablo sabe, ele entende isso. É muito do esporte, essa vivência de estar ali, nos bons e maus momentos. Então, quando tu tá nos bons e maus momentos, tu sabe ali, quando eles ganham, eu choro muito, porque eu sei todas as lesões que já foi, tudo que aconteceu, e a superação tá ali. Tu fica, ai, que linda, ganhou. Mas tu entende o que teve antes, né? Então, quase chorando de novo. Mas tu entende todo o quadro que chegou ali. Então, é muito isso. Então, tu tem que ver esses sinais para poder indicar, para poder orientar melhor eles, né? Isso é muito importante. Hoje... E esse da luta. E quando às vezes tu vai notando, né, sem ter nenhum evento esportivo, nada, tu nota que vai mudando o comportamento. Isso também, isso é mais perigoso ainda, porque não tem nada, é uma coisa que vai, às vezes, sutil, né, e tu vai percebendo, às vezes desmarca o atendimento, não era assíduo, nunca faltava na fisioterapia, começa a desmarcar, dá alguma desculpa, e tu começa, tá, o que que tá acontecendo aí? Vamos conversar. Lá em casa não tá legal, tô brigando com a minha mulher, terminei com a namorada, blá, 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 blá. Aí tu vai ver, tá, tem um motivo por trás. Ou não tem nenhum motivo, aí tu também tem que dar o tranco ali, né? A gente tem que estar sempre ligado nas questões de suplementação também, né? Que a gente sabe que o mundo acontece, a gente acaba tendo, às vezes, consumo de esteroides, então a gente também tem que estar ligado, também tem que saber isso, tem que ter um jogo franco, às vezes, também com isso. Também interfere questão de humor, muito. E se tu não souber, lesão, muito. Então tem que ter. Aumentei 20 quilos da noite pro dia. O que tu tá tomando? Comida. Comida. Eu tô aqui me matando, tô achando que eu só tô engordando. Tudo bem. Então tem toda essa questão
desse jogo limpo. É uma mão dupla, né? Então, tu tem que jogar limpo. Da mesma forma, lesionou e aí vive. Vou lutar mês que vem? Pois, olha, aí tu vai jogar o franco também. Aí é o risco-benefício, né? A gente, quando trabalha com esporte, é isso. O cara é a luta do ano, o cara se machucou. Não, tu não vai lutar. Ele vai te falar, eu vou lutar. Então, tu vai lutar. Então, vamos fazer o que a gente consegue até lá. E é isso que acontece. Então, quando trabalha com esporte de rendimento, é isso, né, gente? A gente, quando eu trabalho, né, 90% dos meus pacientes não é alto rendimento. 90% das pessoas praticantes de atividade física, que têm o seu trabalho, sua profissão fora e gostam de praticar o seu esporte por prazer e vão conseguir parar o esporte para se recuperar. 90% dos meus pacientes, mas os outros 10% que são alto rendimento, aí é outra coisa, outra vida, né? Então a gente também tem que ter esse feeling de entender essas diferenças, que é muito importante. Exato. Essa questão, né? Eu sempre, não adianta, sempre volta. A questão de saber perceber o nosso aluno, o nosso atleta, o nosso paciente, que essas questões de alteração de humor, né? Principalmente, uma coisa que eu sempre falo, né, Vivi? Quantas vezes já deve ter visto também? Tá em outro ambiente que o fisioterapeuta quer falar mais do que o. Tipo, inverte o papel e não, nós somos fisioterapeutas. Né? Então, nós escutamos, porque dentro daquela conversa ali, daquela briga com a mãe, daquela briga com a namorada, com o marido, é que tá toda a sacada, né? Um negócio muito. Eu viajo falando, mas é ali que tá o problema da não evolução do paciente, é ali que está o estresse dele, é ali que está aquela tristeza que ele está. Então a gente principalmente perceber isso, né? Porra, não é só, né? Eu digo, não é só, eu não sou um pedaço, eu sou um ser, um todo que tem sentimentos, tem emoções, e isso tudo gera resultados. Então, principalmente, pô, presta atenção, vê como é o bom dia dele. Quem me acompanha aqui sabe que estou sempre, tipo, elétrico, né? Então tem dias que eu não tô e tá tudo bem, né? Tem dias que realmente a gente não tá acontecendo alguma coisa antes, enfim, e perceber isso do teu atleta, do teu paciente e tem pessoas que atendem, né? A gente sabe que tem pessoas que atendem em ambientes com mais profissionais e ver que né, já vi em clínicas lá em Floripa, o pessoal tinha, sei lá, acho que umas 10 macas e todo mundo junto. Pô, ali não é um momento de ter uma conversa mais profunda, né? Mais atenciosa. Retira, leva na rua, bate um papo mesmo. O que tá pegando? Eu já passei por uma situação aqui dentro do basquete de atleta não passar no teste e eu falar, cara, vem cá comigo, vamos conversar. Né? Levei dentro no centro médico lá de um clube que nós estávamos em São Paulo. A médica examinou tudo, cara, não tem nada aqui. Aí eu olhei e falei, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. O menino chorou. Ele só queria, ele tava cheio de perrengue e nunca ninguém parou para escutar ele, entendeu? Então, Um acolhimento. é um acolhimento, porra, isso é muito da hora, assim, tipo, olha o que eu consegui fazer. E o cara falou, cara, e hoje nós somos amigos, entendeu? Porque alguém ouviu ele e isso já, nossa, várias vezes acontece isso, da gente parar, olha, cara, isso não tá acontecendo, né? Então, usar o terapeuta do final da físio para não tratar só pedaços, né? Só articulações, músculos, mas sim o ser todo. E isso é recover, né? Isso é recovery. Também. Isso é a nossa Então, quando a terapia gente real. fala recover, né, o pessoal vem me perguntar o que eu quero trabalhar com recover. O que eu compro? Que eu preciso investir. Eu falei, quanto tem para investir? Ah, tenho tanto. Eu falei, laser é equipamento bom. Mas é caro, né? É caro. Bota. É caro. Mas tem uma coisa que ninguém vai te tirar. Tuas mãos, né? E a boa conversa. Já dá um ótimo recover. Esses dois ali conversando e tendo as tuas mãos ali auxiliando, conduzindo, já tá a trabalhar com recover. Né? E aí, se tu comprar, então, saquinhos de gelo, botar ali junto, ali, tá top. Tanto remédio. Então, o problema é isso. A gente entende, a gente pensa em recover, a gente já pensa numa, né, que nem esse meu atleta que está nos Estados Unidos, ele tem a possibilidade de entrar num... Vocês lembram daquelas câmeras de bronzeamento artificial? Uhum. Então, lá tem igual, é o mesmo formato, só que é de LED vermelho e infravermelho, para recuperação.
Então ele deita nessa cama, fecha, ele fica ali sendo irradiado o corpo inteiro de LED, né? Então ele tem essa possibilidade lá nos Estados Unidos. Então não precisa comprar essa cama maravilhosa aí para gente trabalhar com recovery aqui no Brasil, né? Tu tem outras possibilidades. Ah, agora eu consigo investir, comprar um laser? Ótimo, agora tu consegue investir. Quando eu abri meu consultório, me formei e abri 2 meses depois, eu só tinha uma maca em minhas mãos e uma bola. E é isso. Depois, com uns 6 meses, eu consegui comprar meu primeiro ultrassom, meu primeiro aparelho de eletro. Mas é isso. Então, às vezes a gente confunde, né? Eu acho que invista em conhecimento. O resto você vai agregando depois. Não faço o inverso. Então, eu também tenho muitas pessoas que compram equipamentos e depois me pagam mentoria para saber usar um equipamento. Então, também tem, que é o que eu acho que é, né, inadmissível tu investir um valor alto em equipamento e não saber usar o equipamento, né? Então, eu acho que primeiro invista em conhecimento, depois você também até para não ser passado para trás, né? Porque o vendedor vende, né? Quem tem que saber fazer as perguntas é você, quem tem que saber conhecer o equipamento se é bom ou não é você. Ele vai dizer que o equipamento é maravilhoso, que ele faz tudo. Também sempre desconfiem de tudo que equipamento que funciona para tudo, não existe isso. Então também tem isso também. Então, da mesma forma que ventosa não é para tudo, também não é ruim para tudo, nem é bom para tudo, tem as coisas que a gente conversou. Então tem muito isso. Então, se atentem bastante a essas questões. Usar o cérebro, né, Vivi? Por favor. Não querendo, né? Não querendo dizer, mas Deixa não que eu é falo isso. essa. O pessoal já tá acostumado. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Você já atendeu atleta que sofreu uma lesão que o afastasse do esporte e como a físio reverteu isso? Na verdade, toda lesão, também uma coisa que está nas minhas aulas, né? Porque eu explico o que é uma lesão esportiva. Toda lesão que afasta o atleta mais de 7 dias do seu esporte é uma lesão esportiva. Então, qualquer lesão que não deixe o atleta treinar uma semana já é muito impactante, porque ele já vai ter perdas e já vai ser divisor de águas, de repente, por exemplo, no basquete, para ele entrar como titular ou não, né? Na luta dele conseguir uma luta ou não, perdeu ou não. Então, isso aí é, como eu falei, os meus lutadores todos também são professores, então como é que eles vão ficar uma semana sem dar aula? Ao ganha-pão deles, porque as bolsas aqui no Brasil são ridículas, não é US$ 1 milhão, como o meu outro atleta está ganhando lá, é umas bolsas É bizarro. ridículas, não paga nem as despesas, então eles têm que dar aula. Então, isso é muito importante. Eu tenho, assim, experiências maravilhosas de conseguir recuperar atletas próximos de competições, eles competirem, irem super bem, né? Então, o Pablo conheceu o Matheus, né, que é um atleta de atletismo, né, de corrida, voa o garoto, então ele é um atleta muito competente, a seleção aí, e ele também já teve lesões, tipo, já e viajar, e ele sentiu posterior, e a gente conseguiu fazer, assim, intensivo ali de uma semana, e ele fica bem lá e vem com o troféu, vem com a medalha. Então, isso é o que nos move, né? Então, o que me move é isso. Então, eles ganham, eles vêm super contentes ali, né? E trazer uma medalha, te mostrar o cinturão, né? Então, isso para mim é o que me move. Então, a gente vai estar sempre. Então, assim, eu não tive nenhum caso, que eu acho que a pergunta diz assim, tipo, foi renegado e ele não vai conseguir voltar, né? Nunca tive, assim, tive lesões difíceis, lesões complicadas, né? Que às vezes também peguei alguns casos que vieram já de outros carnavais, assim, não bem resolvidos, chegaram já em situações bem delicadas para mim, e aí o atleta achou que aquilo era o limite, a gente ultrapassou o limite muito, assim, melhorou muito. Ele, achei que eu nunca mais ia conseguir fazer tal movimento, achei que eu nunca mais ia conseguir fazer tal coisa, e aqui eu consegui fazer contigo. Isso, para ele, 1, 2 centímetros eu falei, né? 1, 2 centímetros alcançar o punho, 1, 2 centímetros alcançar um pé, é diferença de um nocaute, né? Então, isso é muito importante.
Então, às vezes eu não dava bola, mas aí trabalhando, eu consegui, eu trabalho muito, questões de pesquisa, eu também graduo muito banco de Wells, então a gente faz o banco Wells. Então, já aumentei 3 centímetros de flexibilidade de cadeia posterior. O que é 3 centímetros? 3 centímetros, na hora de uma luta, É tu vai ver ali, bastante. às vezes é raspando, ou às vezes é direto no queixo. Então, é muito importante. Então, é isso. Mas eu acho que a gente tem esse potencial, né? E a gente tem que começar também a divulgar essas questões assim de o atleta divulga muito mais que a gente, eu acho muito isso também. A gente acaba às vezes não divulgando e o atleta, minha fisioterapeuta, e marca a gente nos stories e não sei o quê. E a gente fica, né? Agora tá mais seguro, né? Com as novas resoluções do CREFIT também, do conselho, mas era uma coisa que a gente não divulga tanto e eles acabam nos divulgando até mais. É. Vivi, tem aqui, a Juliana perguntou, quais seriam os equipamentos básicos para iniciar no recovery? Olha, terapia manual, daí tu vai trabalhar com as mãos, um bom creme, né, um deslizante, aí tu precisar de um bom creme ou de um óleo, eu prefiro creme, não gosto de besuntar os meus atletas com óleo, mas é uma opção própria. Também tem uns géis que eu trabalho, somente com atletas que estão, por exemplo, corredores, que daí tu não deixa eles muito escorregadios, né? Se tu quer trabalhar com pré-prova, aí tu um gel que daí a pele absorve, não vai ficar nada escorregando ali. Então, tudo isso também, questões de especificidade de cada esporte, né? Sempre, né? Tem que se ligar o que pode e o que não pode no esporte também. E aí depois entra o crio, daí tu pode investir em spray, né? Gelo em spray, bolsinha que quebra e já gela na hora, depois tu descarta, caixa de isopor com gelo, né? Imersão, piscina. Aí tu vai ter uma gama aí de coisas que tu pode trabalhar com a crio. A crio, no meu ponto de vista do recover, é a técnica mais mal utilizada que existe. As pessoas não sabem utilizar crio. Então, tu vê, principalmente crio imersão, entendeu? É só pegar uma banheira com gelo e enfiar a pessoa dentro. E não é, a gente sabe que não é assim, tem um protocolo fechadinho, bonitinho, que tem que ser seguido, né? Gelo em spray, já cansei de ver queimadura. Então, gelo em spray é pro imediato, é pra hora, é pro Pablo na quadra, é pra Vivi ali na hora da luta passar e o atleta voltar pro segundo round. É esse o objetivo do gelo em spray, né? Não é o objetivo de ficar se besuntando de gelo ali em spray direto, vai queimar, vai machucar. Então, eu acho que a crio, né? Se a gente souber usar bem a crioterapia, bem a liberação, a parte de terapia manual, tu consegue dar o suporte para um evento bem tranquilo. Quer investir? Laser. Quer tempo investir? Um laser. Laser, ele é um fotobiomodulação, né? Eu falo laser porque eu só utilizo laser, mas a gente fala fotobiomodulação laser e LED. Inclusive, né, acabamos de gravar um curso excelente de laser indoor. Exato. Então, né? Então, se quer investir, recomendo um laser. Aparelho de elétrico, vai ter que investir pelo dia a dia da fisio também. Então, tem aparelhos, eu comprei de comprar um bem em conta, nem menos de R$ 1.000 portátil, que também tu bota a pilha e carrega para onde tu quiser. Elétrico, né? Eu acho que não há necessidade, só se tu tiver dinheiro sobrando, de investir em botas. Acho que botas compressivas só se tu tem muito dinheiro, É caro sim, pra para caramba. investir. É caro, mais caro que um laser, muitas vezes, né? E se tu botar na comprovação científica, é muito fraca na comprovação científica. Então, dentro ali, se tu botar em sequência, vai entrar, né, a massoterapia esportiva, o laser. Laser é sempre o top 1, mas se tu tiver uma boa liberação ali, uma boa, né, a crioterapia são 3. Então, fotobiomodulação, que seria o laser, né? Terapia manual, né, a liberação facial e crioterapia. São os 3 pilares de um bom recovery, né? Esses que a gente pode oferecer. E boa noite, sono, alimentação e hidratação. Esses 6 é chave de sucesso, sempre. Não tem erro. Não tem erro. Aí, claro, você pode trabalhar com terapia manual, tem que ter uma maca portátil. Aí tu entra em outros investimentos, né? Então tem que comprar uma maca portátil. Então, essas outras coisas que tu tem que montar né, digamos assim, um ambiente, né, para poder atender. Se não vai atender no dia a dia de prova, tu vai ter que ter esses equipamentos.
for lá um dia na hora do evento, né? Aí tu vai estar batendo com esses equipamentos. Perfeito. Vivi, deixa eu ver aqui que eu tinha mais uma pergunta. Pessoal, quem tiver mais perguntas aí, façam. Né? A Vivi é uma mãe, além de fisioterapeuta, ela é uma mãe. Ela, né, tem as coisas dela para fazer aí. Eu que estou na vida mansa aqui. Quem tiver perguntas, façam aí. Quem não quiser aparecer, põe na interrogaçãozinha ali. Eu tenho uma pergunta aqui que é... Você acabou de falar. Quais os melhores aparelhos para realizar recovery em viagens? E a outra é você costuma levar aparelhos para as viagens? Sim. Eu tenho, na verdade, eu investi primeiro em equipamentos portáteis, já por essa questão esportiva. Sim. Então, quando você trabalha com esporte, tu não vai ter uma tomada. Então, pense assim, tu não tem uma tomada do teu lado. Pense que o equipamento caro não pode, às vezes, ficar batendo, assim, esses equipamentos que, né, maiores, eles são ruins de transportar, e mesmo em Sensível pra mala, caramba, né? sensíveis, quebram sensores e tal. Então, eu invisto em equipamentos portáteis. Então, o meu primeiro, né, quando eu fui comprar meu primeiro laser, eu comprei o laser caneta, que é um laser portátil, bateria dura 6 horas, interruptas ligadas. Então, tem laser para atender e um time inteiro de basquete e mais outro, se duvidar, tranquilamente. O aparelhinho de corrente também com aquelas bateriazinhas que tu bota atrás também duram 6 horas ligados contínuo. Então, dá para te fazer, digamos, ali 12 aplicações de 30 minutos, se tu quiser fazer tranquilamente. Então foram esses dois equipamentos que eu, né, então sempre busquei investir nisso. Então se trabalhar com esporte, tu vai ter que investir. Hoje eu tenho meu consultório, né, e eu tenho os equipamentos que eles não saem dali, que são equipamentos mais caros, então cluster de laser, que são ligados na tomada, e tenho esses meus equipamentos, tem a minha mala, né, que é muito importante a gente saber montar uma mala de atendimento. Então, a gente tem a minha mala de atendimento que me acompanha para tudo que é lado. E aí eu monto ela para, por exemplo, vou atender minha senhorinha de 96 anos a domicílio. Eu vou montar ela conforme esse é meu atendimento. Vou prestar atendimento num evento de corrida. Vou montar minha mala conforme o evento de corrida. Né? Boto minhas bandagens, aí vou montar conforme o perfil que eu vou atender. Mas sempre eu digo, quer trabalhar com área esportiva, invista em equipamentos portáteis. Se vai investir, investe um pouquinho mais e compra um aparelho portátil. Com a Anvisa. Tá? Não é para enfiar no bolso e vir nos Estados Unidos que depois se te pegarem e tu leva multa. Exatamente. Principalmente cuidar das coisinhas da China. Fica mais Se queimar um paciente e não tiver certificado, você leva um processo muito bonito. Tem que ter todo certificado. Pessoal, então já está no horário ali que nós temos. Não surgiu mais nenhuma pergunta, já tivemos várias perguntas. O bom é que o pessoal sempre vê agora as lives, já vem com as perguntas, nos facilita aqui. Vivi, te agradecer imensamente em nome do Pablo, né? Porque eu gosto sempre de estar conversando, a gente sempre conversa bastante e sempre aprendo muito, né? Essas nossas trocas são sempre válidas. Aquilo que a gente conversou sobre estar preparado dentro do evento aconteceu segunda-feira lá, não sei se você viu o vídeo lá. Eu vi, te acompanhei. Caraca, foi tudo. O menino tá bem, encontrei ele hoje na quadra. Assustador o vídeo. Não, eu preciso contar isso, eu preciso contar. Eu cheguei, né? Cheguei lá no atendimento, chamei a máquina e ninguém ia. Aí tá, o que aconteceu? Aí você fala, Pablo, é o seguinte, se a gente sair da quadra, eram 3 profissionais lá de azulzinho. Se a gente sair da quadra, o jogo não vai parar. Só que é pau pegando, né? Daí eu olhei e falei pro pessoal lá, se acontecer isso, vai parar. Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou pro hospital. Pode ser? Pode. Aí a enfermeira ligou pro chefe lá, não, liberou e tal. Tá, cara, quem é que vai e tal? Não, eu vou ficar. E os 2 caras, eu falei, tá, o que você é? Eu sou motorista. Tá, então, eu pensei, tá, eu vou dirigindo uma ambulância. Eu falei, caraca, eu vou sair doidão aqui em São José dirigindo ambulância. E o cara, não, eu sou motorista também. Eu falei, não, peraí, eu tô num evento, eu tenho 2 motoristas para uma ambulância e uma enfermeira. Aí eles, eu falei, qual a lógica disso? Eles, não sei, nos chamaram. Então, tipo, olha o quanto
o que acontece, e não é campeonato pequeno não que eu tô, né? É o Campeonato Brasileiro de Basquete. Então, Nós já conversamos, né, sobre isso. é muito doido. Tipo, eu assumi uma responsabilidade que não era minha, né? Mas, tipo, precisava o campeonato rolar. Mas, principalmente, olha o que acontece. Às vezes a gente acha que tá bem ali da equipe. O vídeo foi cortado. Se o vídeo inteiro dá pra ver que eu fico meio brabo ali, que os caras não conseguem amarrar o atleta. Eles não conseguem desenosar as coisas, enfim. Vivi, te agradeço mais uma vez. Fica convite para uma próxima. Deixe suas considerações finais aí para esse povo. Muito obrigada, gente, para quem acompanhou a gente aqui. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, né? Convidando vocês para o nosso evento, né? Operação Fisioesportivo, que vai estar imperdível, vai ter muito conhecimento, muita coisa bacana. Vocês não podem perder. E também a conhecer nossas pós-graduações, né? Então a gente tem várias pós abertas aí, muito bacanas, um conteúdo muito bom. E eu sou professora em algumas matérias, em algumas delas. Então, convido vocês a conhecer, a estar com a gente. E não perder a Operação Fisioesportivo, porque vocês, assim, ó, vão ter muito conhecimento e gratuito, que é algo, né, que não pode se perder. Gratuito e bom junto é quase às vezes impossível. Então, as pessoas não podem perder essa oportunidade. É quase um presentão. Presentão. Isso aí. Vivi, então tá. Te agradeço. Tenha uma boa noite aí. Descanso, pessoal. Tenham uma boa noite aí. Romeu, um cheiro, meu querido aí, direto de Barcelona. Até mais. Tchau, Tchau, gente. tchau.